Estamos enfrentando dias que a nossa geração e gerações próximas nunca viram antes. Essa pandemia do Covid-19, do coronavírus, realmente tem causado muita preocupação tanto em nós, agentes de saúde, quanto na população em geral. Mas é nosso dever como médico e profissionais da saúde trazer para vocês o que a gente tem de mais relevante e realmente cientificamente comprovado acerca dessas novas informações do coronavírus, tanto para a população em geral, quanto também entre nós médicos e colegas, né? A fim de a gente evitar que essas fake news estão disseminadas nas redes sociais e grupos de comunicação como o WhatsApp continuem aí causando muito alarme e uma preocupação demasiada. É óbvio que se tem que se preocupar com isso e tomar medidas de precaução, mas o pânico ele não é de maneira alguma efetivo na contenção dessa pandemia, tá certo? Trago para vocês hoje a proposta de uma conversa informal, tem algumas coisas aqui anotadas importantes com relação a isso. Em primeiro lugar é o seguinte, estamos aqui de quarentena, estou aproveitando esse tempo antes do meu plantão para poder conversar com vocês. Então nessa semana já a nível nacional, em muitos estados, eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, a gente já tinha orientação de realmente a partir dessa última segunda-feira de não frequentar lugares públicos, evitar reuniões, confraternizações. Desde a última quarta-feira, o governo do estado decretou aí o fechamento de shoppings, academias, restaurantes, enfim, lugares ditos não primordiais para a manutenção da ordem social e da saúde pública, como hospitais, unidades de saúde, postos de atendimento policial. Vocês podem ver aqui nessa foto que eu vou colocar aqui. Esses são os estabelecimentos que devem ser fechados e os que permanecerão abertos aí por 7 dias, né, a valer aí da última quarta-feira à noite, na última quinta-feira valendo então, tá certo? Digo isso também com relação à Clínica Cardio Esporte, o local de trabalho fora hospitalar que eu trabalho. A gente fechou os atendimentos eletivos, deixamos um canal WhatsApp disponível para que pacientes já da clínica possam entrar em contato com a gente para acertar alguns pequenos detalhes sem ter necessidade de se deslocar a um hospital aí, correr o risco de uma infecção e também superlotar o que já está bastante cheio das unidades de emergência hospitalares, tá certo? Muito bem. Aproveitando esse gancho aí de WhatsApp, consulta, então foi regulamentado, está aqui na tela, numa ação exclusiva relacionada aí à pandemia do coronavírus, a telemedicina. Então muitos serviços estão disponibilizando aí atendimento via teleconsulta, via telefonemas, via videochamadas, tá? Isso está regulamentado agora em caráter de exceção e deve permanecer assim até o fim desta pandemia, tá bom? Por falar em fim, vamos falar sobre o tópico número 1, isolamento, né? Qual a relevância do isolamento na contenção dessa pandemia? Bom, a gente sabe que não tem terapia de tratamento, não há vacina para o coronavírus e a principal medida para você evitar o contágio e também a disseminação, a propagação da doença continua sendo a higiene pessoal, mas não se trata apenas de passar álcool nas mãos. Você tem que realmente evitar trazer para dentro do domicílio tudo que você trouxer de fora. Então, foi comprar alguma coisa na farmácia, algum medicamento, tem que chegar em casa, tem que tirar isso da embalagem, tem que limpar bem, e o mesmo com os seus pertences de fora. Principalmente o pessoal da saúde, né, que tem carimbo, tem crachá, tem esteto, essas coisas, tudo isso deve ser bem feito, uma limpeza, né, uma antisepsia aí, utilizando o álcool e também utilizando de produtos de limpeza, né, enfim, pinho-sol da vida, por exemplo, você pode limpar superfícies muito bem, certo? Muito bem. Acontece que mesmo com medidas de higiene, a gente percebe, olha, eu quero mostrar para vocês essa curva aqui, são duas cidades da Itália, tá? Essa curva ascendente que vocês veem aqui, que acho que está em vermelho, é a cidade que demorou mais tempo para praticar, colocar em prática o isolamento das pessoas, né? Percebam como a curva de baixo dessa outra cidade aqui, ela achata, ou seja, consegue se conter sim a disseminação do vírus com isolamento social. E essa é uma medida muito importante que a Itália demorou a tomar, as pessoas saíam às ruas e por serem população de muita idade, pacientes, né, população muito idosa, somado ao fato de continuarem frequentando os ambientes sociais sem muita cautela, culminou aí nessa disseminação muito rápida, com bastante gravidade, pelos pacientes serem de mais idade, com uma taxa de mortalidade bastante elevada na Itália, que não foi vista na mesma intensidade lá na China, tá? Então se isolar é fundamental, deixar apenas para
frequentar lugares de bem comum, como supermercado, farmácias, em caso de exceção. Com isso, já gostaria de fazer um gancho, que é o seguinte: não é necessário estocar o supermercado inteiro em casa, né? Eu mesmo fui no supermercado essa semana, fiz uma compra, em vez de comprar um pão, comprei 2 pães, mas eu não comprei 8 pães, eu não comprei 15 queijos, né? O que eu quero dizer com isso é que não precisa estocar coisas. Claro, para evitar de você ir todo dia ao supermercado, compre um pouquinho a mais, mas não precisa comprar o supermercado inteiro, tá? E eu queria fazer um gancho também de que nesse momento a gente pode utilizar alguma das nossas refeições para estimular o comércio local, já que restaurantes estão fechados por pelo menos 7 dias, a gente não sabe quanto tempo isso ainda pode ser que seja prorrogado, e todos esses restaurantes eles estão trabalhando aí com delivery, você pode pedir a comida em casa, né? Chegou a comida, faça uma antisepsia ali das embalagens, eu já vou falar sobre o tempo que o vírus dura sobre as embalagens, mas estimule o comércio local para que o impacto econômico seja menor, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Estima-se que o pico da infecção, o pico dessa pandemia a nível nacional, nos países do que a gente está vendo, se atinja depois da primeira infecção em torno de 2 a 3 meses, né? Mas isso vai variar muito, porque o que está acontecendo aqui no país, uma nação subdesenvolvida, todo dia é um grande aprendizado. A gente realmente não sabe como vai reagir, também de caráter epidemiológico, na nossa população. Lembrando que países subdesenvolvidos como o Brasil, a população em geral ela tem comorbidades graves e desde jovem, né? Então a assistência à saúde pública é dificultada no nosso país, a carência social, o nível socioeconômico das pessoas ainda dificulta muito, muitas pessoas não têm o nível mínimo de saneamento básico, então a gente não sabe bem o real impacto disso, a gravidade de como o Brasil, a população brasileira vai reagir sobre isso. Então essa medida de isolamento social é extremamente importante para que a gente achate a nossa curva, como vocês viram, está aqui a foto de novo, para que a gente achate a nossa curva e que esse tempo que seria de pico da infecção de 2, 3 meses, que ocorra antes disso, né? E assim a gente consiga restabelecer a ordem aqui, a economia do país e seguir em frente depois dessa grave pandemia do coronavírus, tá bem? Falando então sobre a duração do vírus que eu falei para vocês, a gente tem aqui, isso foi publicado no New England Journal, tá aí a foto, sobre a duração do vírus nas superfícies. Aço e plástico são os que mais duram, em torno aí de 72 horas ou 3 dias. Papelão, né, das embalagens que a gente compra, em torno de 24 horas. Poeira, 1 hora e pouco, tá? Essa outra imagem que eu vou mostrar para vocês agora aqui é de outros vírus, como SARS e MERS, que já foram estudados antes, tá? Mostrando que a duração pode durar até aí do plástico, né, de 3 a 5 dias, né? Ou seja, do papelão, de 4 a 5 dias, ou seja, a gente não sabe as questões de temperatura e de ambiente reais, se dá para aplicar isso para o mundo todo. Quer dizer que o vírus é resistente, então, de novo, higiene pessoal, isolamento são fundamentais, tá certo? Beleza. E para falar em isolamento, entra o tópico número 2, a atividade física, tá? Atividade física e atividade física ao ar livre. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva e do Exercício publicou hoje uma nota referente à prática de atividade física nessa pandemia, e está bem explicado lá que a atividade física é um dos pilares principais para garantir a imunidade, tanto das pessoas saudáveis quanto também das pessoas doentes, principalmente das pessoas doentes, tá? A gente que não tem doenças graves, a gente tem já uma imunidade ok, mas quem tem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, são pacientes mais suscetíveis e de maior risco para infecção e devem sim fazer atividade física, tá? Em domicílio, não cabe aqui eu explicar para vocês quais atividades físicas, existem inúmeros tópicos e vídeos no YouTube para que vocês se informem a respeito disso e ajudem seus familiares em casa a praticarem atividade física. O simples fato de você utilizar o hand grip, por exemplo, naquelas power balls, com as mãos ou com os pés, em estudos prévios, não agora do Covid, já mostram a melhora da capacidade física, do condicionamento, do VO2 naqueles pacientes já muito doentes, né? Então, um mínimo de atividade física em casa já ajuda bastante. E quanto à prática de atividade física ao ar livre, para quem quer sair para passear, isso não está proibido, mas deve-se respeitar o mínimo da higiene facial naqueles pacientes que de repente tem uma rinite, por exemplo, que não é o coronavírus, mas uma coceira, para não causar pânico nas outras pessoas, saiam com as máscaras sim. Pacientes que estão com sintomas, seja lá do que for, não saiam de casa, esses devem permanecer em casa. E o principal de tudo é o seguinte, você vai sair de casa, você pode ser um portador assintomático.
Você vai abrir a porta da sua casa, você vai apertar o elevador, você vai clicar no número do térreo, você vai abrir a porta do prédio, você vai fazer isso 2 vezes para voltar para casa depois. Então esse é o perigo de você sair de casa. Se você respeitar o mínimo de higiene, se você for consciente, você praticar o bom senso, você pode dar uma volta na rua, de preferência sozinho ou no máximo com pessoas que já estão no teu círculo social, não vai se encontrar com alguém que você não sabe onde ele estava ou que também você não sabe como você está e vai contaminar pessoas de outra família, então de preferência saia sozinho com alguém que esteja no círculo social. Aqui na Beira-Mar em Florianópolis tem muito aquelas barras de ferro, ali é um potencial lugar onde o vírus fica, vocês viram aqui no Aço, por exemplo, 72 horas. Então faça a antisepsia daquilo, de preferência não use, pratique sua atividade física cardiovascular, tá? Puxando essa questão médica, 2 pontos com relação ao anti-inflamatório, ibuprofeno e os medicamentos da classe dos inibidores da conversão da enzima angiotensina, os IECA e os BRA, né? São antipertensivos como losartana, enalapril, captopril, ramipril, enfim, todos esses aí. Não há recomendação, está aqui a foto do Departamento de Hipertensão Arterial dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de você suspender o uso dos antihipertensivos. Mantenha o uso, tá certo? Essa é a nossa recomendação, mantenha o uso. Com relação ao ibuprofeno, a OMS retirou o alarme de você não utilizar ibuprofeno, mas o Ministério da Saúde ainda hoje, nessa tarde, mantém que você não utilize ibuprofeno. Minha recomendação é o seguinte: você está com algum problema que precisa de um anti-inflamatório, não usa ibuprofeno, usa outro. Se você já usa ibuprofeno por outro motivo, alguma doença crônica que está estabilizada, enfim, continue utilizando, tá? Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Beleza. Por fim, perspectivas de tratamento de vacina. Não há até o momento, mas aqui vocês vão ver essa questão que está aí na tela da vacina, né? Lá fora, tanto a China quanto os Estados Unidos alegam já terem aí vacinas em teste, mas as vacinas elas estão em teste e esses testes podem durar um ano e meio até que isso seja disponibilizado inicialmente para os pacientes daqueles países. Então não tem vacina nenhuma ainda que possa ser efetiva para prevenir, né, a infecção pelo coronavírus. O mesmo para tratamento, não tem medicamento para tratar o coronavírus. Existem estudos aí que estão sendo divulgados na mídia e entre os grupos de medicina com hidroxicloroquina, alguns antirretrovirais, uso eventualmente aí de corticosteroides, mas tudo isso são análises, são casuísticas, nenhum estudo é realmente um estudo que possa comprovar que é efetivo. Mas numa pandemia como essa, eventualmente alguns serviços que utilizaram e tiveram sucesso, eles passaram a utilizar esses tipos de terapia, mas não há uma terapia definitiva de que aquilo ali realmente funciona até o presente momento. E por fim, eu queria dizer para vocês que é o seguinte: não existe soroterapia, ozonoterapia para aumentar a imunidade, não existe imunoshot, vitamina D, não existe nada. Você tem que se alimentar bem, se hidratar bem e praticar a sua atividade física. Além de você praticar o isolamento, se manter afastado das pessoas o máximo possível e fazer higiene pessoal. É isso que você tem para que a gente consiga segurar essa pandemia. Eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir. Estamos aqui no fronte de batalha, sigo nos plantões aí na emergência do Instituto de Cardiologia. Nossos atendimentos da Cardspot estão suspensos por 7 dias e a gente não sabe como isso vai permanecer. No site da cardspot.com.br tem lá as orientações, inclusive o telefone do canal para os nossos já pacientes que necessitem aí de informações ou tirar algumas dúvidas no nosso plantão que a gente está mantendo por telemedicina, tá certo? Desejo a todos um abraço, uma boa tarde, que Deus os abençoe, né, independente da sua religião, e que a gente consiga passar por essa como verdadeiros guerreiros aí, sempre todo mundo unido à nossa nação, tá certo? Essa é a minha mensagem, um grande abraço para vocês. Valeu!